Seguindo a parte do processo administrativo no âmbito federal, interessados, né? Quem são os interessados no processo administrativo? Eles são legitimados como interessados, então, no processo administrativo. Pessoa física ou pessoa jurídica, que iniciam o processo, né, como titular de direito, ou interesses individuais, ou no exercício do direito de representação. Então, é pessoa física ou pessoa jurídica que iniciou o processo administrativo como titular de direito ou titular de interesse individual, ou no exercício do direito de representação, né? Está representando outra pessoa. Aqueles que, sem terem iniciado o processo, então esses aqui não iniciaram o processo, só que eles têm direito ou interesse que possam ser afetados pela decisão a ser adotada. Ainda pode ser organização ou associação representativa, no tocante a direito ou interesse coletivo, daí, né? Como é interesse coletivo, é uma organização ou associação representativa de várias pessoas. Ou também as pessoas ou associação legalmente constituída, quanto a direito ou interesse difuso. Então, se tiver direito e interesse difuso, pode ser legitimado. Se tiver direito ou interesse coletivo, pode ser legitimado. Quando pode ser afetados, né, os direitos e interesses das pessoas podem ser afetados pela decisão indiretamente, né, eles não iniciaram o processo, também pode ser legitimado, ou mesmo os que diretamente iniciaram o processo aqui. São capazes, para fins de processos administrativos maiores de 18 anos. Ressalvada previsão especial em ato normativo próprio. Então, a princípio, todo mundo maior de 18 anos é capaz para iniciar um processo administrativo. Em relação à competência, né, a competência para julgar o processo administrativo aqui, para admitir, né, o processo administrativo, ela é irrenunciável, né, como qualquer competência. E se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação ou avocação, se for permitido em lei, né, legalmente admitidos. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência. Então, eles podem delegar a competência, só que só parte dela, a outros órgãos ou titulares, ainda que esses não sejam hierarquicamente subordinados. Então, está aqui digamos aqui a repartição pública, né? Primeiro andar, segundo andar. Está aqui o sujeito do primeiro andar, o primeiro escalão, segundo escalão, vamos botar 2 aqui. Terceiro escalão, e aqui outro órgão público. Então eu posso delegar, né, eu estou sujeito aqui, eu posso delegar para o meu cara do lado, posso delegar para alguém para baixo, posso delegar para outro órgão também, mesmo que não seja hierarquicamente subordinado. Diferente da avocação, que a avocação é o chefe aqui, né, o fodão aqui, chamar para si uma atribuição temporariamente, né, chamar para si, só que só pode ser de um subordinado, né? Então tem que estar alguém abaixo dele para ele poder avocar. Então eles podem delegar parte, né, da sua competência, mesmo que não seja hierarquicamente subordinado, quando for conveniente, em razão de circunstância de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial, né? Então, se for conveniente, ele pega e delega parte da competência. O disposto no caput desse artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados também, quando for a delegação de órgão colegiado para presidentes dos órgãos colegiados, provavelmente. O que não pode ser delegado, né? Não pode ser delegado. A edição de ato de caráter normativo, isso é exclusivo da autoridade que tem essa competência, né? A edição de ato de caráter normativo. A decisão de recurso administrativo também não pode ser delegado. Então, se eu vou fazer uma norma, só eu posso fazer essa norma. Se eu vou decidir um recurso, só eu posso decidir esse recurso administrativo.
E as matérias que são de competência exclusiva, que também a Constituição Federal traz diversas matérias de competência exclusiva, de algumas autoridades, então essas de competência exclusiva também não posso delegar. O ato de delegação e a sua revogação, né, tanto o ato de delegar como o ato de revogar, devem ser publicados no meio oficial. O ato de delegação ele vai especificar as matérias e poderes transferidos, ele vai especificar várias coisas, né? Os limites de atuação do delegado, a duração dessa delegação, não é por tempo indefinido, os objetivos dessa delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da atribuição delegada. O ato de delegação ele é revogável a qualquer momento, pela autoridade que delegou. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente essa qualidade, né? Então, quando eles tomarem a decisão, o delegado ele vai falar assim, estou tomando essa decisão por delegação e consideração editadas pelo delegado. Inclusive, eles vão responder, o delegado vai responder por elas, né? Será permitida em caráter excepcional e por motivos relevantes, relevantes e devidamente justificados, né? A avocação temporária. Então, avocar para si a competência de um subordinado, né? De competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Então, eu posso avocar só de quem estiver abaixo de mim na hierarquia, só temporariamente, de forma excepcional e devidamente justificado. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais da respectiva sede e, quando conveniente, a unidade funcional competente em matéria de interesse especial. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado onde? Perante o menor grau hierárquico possível, para decidir. Aqui em relação a impedimentos e suspeição. Por exemplo, impedimento, né, o cara é impedido, não pode participar do processo administrativo, e suspeição, ele é suspeito de participar do processo administrativo, e pode ter alguma interferência, né? O servidor deve ser imparcial no desempenho do seu trabalho, devendo se afastar dos casos onde a imparcialidade possa estar comprometida. Casos de impedimento, então, ou de suspeição. O que é o impedimento, né? Circunstância objetivo. Está bem claro, né? Aquela circunstância que faz com que o servidor não possa atuar no caso. Então, não pode atuar no processo, sob pena de nulidade dos atos por ele praticados. São casos de presunção absoluta de parcialidade. Então, por isso que é objetivo, é uma presunção absoluta de parcialidade, que devem ser reconhecidos de ofício pelo servidor, sob pena de falta grave. Então, o servidor mesmo ele tem que reconhecer lá, eu sou impedido para atuar nesse processo. Ou vai estar incorrendo numa pena de falta grave, que provavelmente vai ser punido com demissão. É impedido. Quem que é impedido, então, de atuar em processo administrativo? O servidor é a autoridade que tem interesse direto ou indireto na matéria, tenha participado ou venha participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até terceiro grau do administrado, né? Então ele atuou, ou o servidor tinha interesse direto e não pode atuar no processo administrativo, ou ele já participou ou vai participar como perito, testemunha ou representante, né? Diretamente ele, ou se tais situações envolverem cônjuge dele, companheiro dele, ou parente até terceiro grau, ou se esse servidor ele tiver em litígio, né, judicial ou administrativo, com interessado ou com cônjuge ou companheiro do administrado, do interessado, aliás, desculpa, do interessado. Sendo que nesse caso aqui não entra parente terceiro grau. Então, quando for litígio judicial ou litígio administrativo,
esse litígio é com o interessado ou com o cônjuge ou o companheiro. Não entra parente terceiro grau aqui, no caso de litígio, né? Então, em litígio não tem parente. Parente. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. Então, a omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave para efeitos disciplinares. Então, como eu falei antes, provavelmente vai ser punido com demissão. Já a suspeição, né? O que é a suspeição? É baseada em critério subjetivo. Então, se o impedimento era circunstância objetiva, aqui é um critério subjetivo, que pode ou não impedir o servidor de atuar no processo, gerando uma presunção relativa de parcialidade, qual depende de alegação da parte interessada. Então, a parte interessada é que vai alegar que o servidor ele é suspeito de participar do processo, né? Então, como é um processo, um critério subjetivo, o servidor mesmo é que vai alegar se ele pode ou não participar do processo. Pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha. Quando é que pode ser arguida então a suspeição, né? Em qualquer caso, só para sacanear com o servidor? Não. Tem alguns casos em que ela pode ser arguida. Então, em caso que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados, ou com o cônjuge, companheiro ou parente, né, e afim até terceiro grau. O indeferimento da alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso, né? Então, eu pedi lá para considerar o servidor suspeito para ele não participar, e aí a autoridade vai lá e indefere meu pedido. Eu posso entrar com recurso? Posso. Ele tem efeito suspensivo? Não, não tem efeito suspensivo.